Olá, queridos. Quero cumprimentar a você, meu irmão, minha irmã, a você, meu amigo, que está ouvindo essa mensagem com a graça e a paz do nosso eterno Salvador, Redentor, nosso Rei, Filho do Deus Altíssimo, Jesus Cristo. Também dizer que estou num momento feliz por ter acabado de orar, conversado com o nosso Pai Eterno, ter lido a sua santa palavra e assim ter recebido algo da parte de Deus. Quero compartilhar com você nesse momento e que possa trazer a luz do entendimento, que possa edificar as vossas vidas, essa mensagem maravilhosa que o nosso Rei, o nosso Mestre nos deixou, uma mensagem de alerta, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25. Acompanhe comigo. Repetindo, Mateus, capítulo 25, o título é A Parábola das 10 Virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, em outra tradução, loucas, e 5 prudentes. As nécias ou loucas, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saia ao encontro!" Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias ou loucas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando." Mas as prudentes responderam: "Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o." E, saindo elas para comprar, chegou o noivo. E aquelas que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias ou loucas, clamando: "Senhor, Senhor, abra-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora." Irmãos amados, acabamos de ler nas Santas Escrituras uma palavra profética deixada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há um pouco mais de 2000 anos atrás, antes de cumprir a sua missão, que foi morrer pelos nossos pecados lá na cruz, e ao terceiro dia, claro, ressuscitar com todo o poder e glória. É um texto que nos fala sobre um grande acontecimento, a volta do noivo, que é Cristo, o Messias. É um capítulo profético, com verdades muito profundas, que se aplicam nos dias de hoje. Repito, que foi dito pelo nosso Mestre, e está sendo sim uma realidade nos nossos dias. Irmãos, quero chamar a atenção de vocês para tudo que está acontecendo aí no mundo, tá certo? Quero tomar como base não somente o capítulo 25, mas também ao anterior, o capítulo 24, ok? E por que a afirmação do que acabamos de ler são profecias dos finais do tempo? Aí entra a questão de se aprofundar nos estudos, tá certo? O estudo das profecias, da história, da geografia, saber sobre as festas, as 2 casas de Israel, enfim, um estudo da escatologia. Tomaria muito tempo, mas o objetivo é deixar uma palavra de reflexão, tá certo? E então, se olharmos para todos os acontecimentos do mundo e olharmos para Israel, que é o relógio de Deus para o mundo, vamos ver que a palavra é verdadeira. A palavra de Deus não falha,
Glória a Deus. Aleluia. Quero deixar aqui no capítulo 24 apenas 2 versículos. Os irmãos podem ler com calma depois todo o capítulo, mas vamos ler Mateus 24, 33, 34. Assim também vós, quando virde todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. O nosso Mestre, Jesus, é quem falou isso. Irmãos, muito se fala sobre o fim, muito se fala sobre a volta de Cristo, não é verdade? Ter Cristo como alvo é buscar aprender os seus mandamentos, é respeitá-lo, é segui-lo com uma vida sem estar preso às coisas desse mundo, ok? Tem outros textos que eu quero deixar para os irmãos, para a meditação dos irmãos, em relação a esse tempo perdido, a qual nós ficamos presos a muitas coisas desse mundo, muitos afazeres, o consumismo, desse mundo capitalista. Leia Lucas 10, 38 a 42 e 1 Coríntios 7, 31. Os irmãos vão ver que nesse estudo aqui, irmãos, que essa palavra de reflexão que o Senhor tem me colocado no meu coração, é chegado o tempo de cuidarmos melhor da nossa vida espiritual. Acredite, esse mundo não tem mais nada para nos oferecer. Bom, irmãos, voltando aqui para o capítulo 25, vamos estar lendo uns versículos que eu considero chave para nós entendermos essa parábola. Afirmando que não sou nenhum teólogo, ok? Mas ao longo dos anos aí eu tenho que estudado a palavra de Deus, examinado, pois o próprio Senhor, quando eu vi esse versículo, que o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, irmão, isso aí é uma afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus falando que o povo dele erra por falta de conhecimento. E esse versículo muito me chamou a atenção. O nosso Deus falando que o seu povo erra por falta de conhecimento, do fato de não querer crescer no entendimento da sua palavra, tá? E os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. A gente vê, não quero entrar nesse mérito aqui não, mas é só pra gente, a gente vai falando, irmão? Isso aí vai nos ajudando. Tem seitas aí que os membros das seitas, irmãos, servem aos deuses dele melhores do que o povo de Deus, que serve ao Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, o único Deus, Deus feito por mãos. E não é verdade? Só deixando aqui um pequeno só detalhe, Mas vamos lá. Vamos ler o primeiro versículo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. A gente sabe que mulher na Bíblia, simbolicamente falando, é a igreja, A mulher é a igreja. E a noiva é a igreja de Cristo. A igreja que saiu, está numa jornada. A igreja não está parada, estagnada, ela está em movimento, caminhando, está indo de encontro para receber o noivo, tá certo? É uma igreja atuante, uma igreja que está olhando fixa lá na frente, no seu noivo, que está indo de encontro a ele. E a noiva, sua igreja. Pelo texto já temos essa afirmação. E saiu. Eu acho que aqui, irmão, dá para entender que ao longo desse tempo que Jesus Cristo veio, se revelou a nós, era o verbo vivo, mas se fez carne,
e nos deixou e nos enviou o seu Espírito para nos ajudar, acho que aqui o entendimento é que nós devemos procurar ir ao encontro dele, através da palavra, conhecer o nosso noivo, conhecer o nosso mestre, né? De qualquer maneira que vamos nos encontrar com ele, e ele não vai levar uma noiva, né, de qualquer maneira. Tá? Isso aqui é o que eu falo, que a igreja está nessa jornada aí. Devemos entender isso. Tá? O versículo 2. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. Bom, já podemos perceber aqui que se trata de 2 tipos de igreja. Tá? Não estou falando igreja parede. Não, os 4 cantos não, de um templo não. Estou falando nós, como pessoa. Tá certo? Então, assim, 2 tipos. Tá? Esses 2 tipos, um agradam o mestre, o outro desagrada. Ok? São as nércias, as loucas e as prudentes. Todas elas tomaram as suas lâmpadas e andaram. Só que umas levaram azeite e as outras não. Tá ok? E tardando o noivo, foram todas tomadas de um sono e adormeceram. Quero só abrir um parênteses. Essa suposta demora do noivo, que elas adormecem, quer dizer, não estão discernindo o momento. Tá certo? A igreja chegou num estágio, por tanto se falar, como já comentei anteriormente, por tanto se falar da volta de Cristo, o tempo passando, muitos iriam ficar descrentes, muitos até de repente colocariam dúvidas no seu coração. Mas aí a questão, volto a dizer, irmãos, o estudo da palavra, capítulo 24, a qual o nosso próprio Senhor Jesus, ele dá a dica, ele nos mostra aqui o tempo da sua vinda, tá certo? Então, assim, é uma questão de nos atentarmos para isso, irmãos, de prepararmos, ficarmos ligados, tá? Quem guarda a sua palavra, quem busca a unção do Espírito, por mais que esteja, né, com essa impressão de demora, mas vem o despertamento, que diz aqui no versículo 7 ou 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, sai ao encontro. Isso é um despertamento, e é o despertamento que eu acredito, irmão, tenho certeza que é nesses dias, nesse tempo atuais, o Espírito está levantando, está sacudindo, está alertando, e só vai ouvir a voz do Espírito aqueles que estiverem com seu espírito aliado ao Espírito Santo de Deus. É o que dá para entender lendo essas palavras, irmãos. Pois são 2 tipos de igrejas que ao longo dos anos vem cultuando, vem louvando, tá certo? Mas umas de uma maneira que não agradam ao Senhor, e outra de uma maneira que vão estar perto, quando ouvir o alerta, de se aprontarem, estarem prontas para o dia, para não serem pegas de surpresa. Ok? Comentando aqui sobre os versículos 11 e 12, que nos dá a entender que fala de um relacionamento, intimidade com Deus. Como que ele não as conhecia, se as virgens estavam juntas? Acho que tem um ponto chave aqui, irmãos. O que eu entendo é que faltava algo, a experiência
de um puro e íntimo relacionamento, de caminhada com Deus, no dia a dia, ao longo do seu aprendizado, ao longo da sua vivência como cristão ou como igreja. Tá certo? As que subiram tinham esse relacionamento. Eram conhecidas lá no céu. E quem não tem esse relacionamento não é conhecido lá. Não dá para nós vermos aqui, ao lermos esse texto que nos fala sobre isso, nos dá a entender isso, irmãos. Ok? Irmãos, estou frisando, estou repetindo, para que possa, de uma forma simples, mas objetiva, as duas qualidades de virgens. São as duas igrejas do Senhor. Elas não estavam juntas no momento do alerta, do chamado para se aprontar. E isso nos faz perguntar: por que, irmãos, só 5 entraram? Tem irmãos que dão estudo, eles falam no sentido de que só 50% vão subir. Eu penso que só vai subir, irmãos, olhando aqui pelo texto, os que estão preparados. Vão ser 50%, 30% ou 10%. Eu acho que esse texto está falando sobre, minha opinião, tá? Esse texto está falando sobre os que estão preparados. Não sei se vai ser 20%, 30% ou 10%, mas os que estão preparados é que entraram no versículo anterior, quando o noivo chega. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do Cordeiro. E fechou-se a porta. E quando as outras chegaram, que foram se preparar tarde, elas não puderam entrar. Há uma condição aí que eu também entendo. E essa condição é de você, quando ouvir o alerta, tudo que está acontecendo, tudo que a história nos conta, as profecias, o olhar para Israel, vamos ver que é o agora, está próximo à vinda do Senhor, o arrebatamento está às portas, para não sermos pegos de surpresa, irmãos, porque vai ser triste. Ele falou que não as conhece. Se eram 10, as 10 são virgens, as 10 puras, as 10 que andavam juntas, vieram lá, como diz o primeiro versículo, saíram ao encontro do noivo. Não foram 5 só, foram as 10 que saíram. Mas no dia que o noivo recebeu a ordem para voltar, só 5, irmãos, estavam preparadas. E mais, o último versículo, o versículo 13, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E não nos compete, irmão, saber o dia e nem a hora. Temos que estar vigilantes, orando, sem cessar, com entendimento de que estamos nos últimos dias e com conhecimento que somos a última geração, e obedecer ao Senhor, olhar para esse ensinamento do capítulo 24 e essa parábola do capítulo 25, estarmos ligados, atentos a tudo que está acontecendo, tudo que aponta para a sua volta, como ele nos deixou o recado, para não sermos pegos de surpresa, irmãos, para não sermos barrados. Pense, irmãos, como vai ser triste você passar uma vida na igreja, vivendo do seu jeito, achando que está fazendo uma vontade de Deus,
achando que está tudo bem, que está louvando, pensando que está agradando, mas no dia ser barrado. Pense como vai ser triste escutar do Senhor Jesus, que nunca te conheceu, nunca conheceu. Como vai ser, irmãos? Eu fico pensando e sempre perguntando: Senhor, se eu estou agradando, se eu estou fazendo a tua vontade, o teu querer. Se eu penso comigo, sabe, se eu estou sendo visto como obreiro aprovado, se eu estou na condição de uma noiva imaculada, uma noiva separada, uma noiva que está pronta, pois nesses dias já foi soado alerta. Temos que nos aprontar, irmãos. E essa palavra de reflexão que eu deixo nesses 2 capítulos, que os irmãos possam buscar com toda a força o reino dos céus. Pois ele nos diz que o reino dos céus é tomado à força. É negar-se a si mesmo, irmãos. É recusar os prazeres e os manjares do mundo. Desse mundo que, mais uma vez eu repito aqui, não tem mais nada para nos oferecer. Busca o Senhor. Busca a sua salvação. Quero despedir nesse áudio. Se ainda não foi o arrebatamento, se você ainda teve a oportunidade de ouvir essas simples palavras, mas palavras com amor e com carinho, para tentar ajudar o meu próximo, ao meu irmão, a chegar ao entendimento, a um alerta, a um despertamento. E essa reflexão, que você possa ficar na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.